Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, mas coloca a mão no seu coração assim, coloca a mão, diga assim: Senhor Jesus, abra meu coração para aquilo que falaremos nessa noite. Amém, amém e amém. Olha só, eu quero compartilhar algo com vocês, que eu confesso que eu tenho escutado muito recentemente. Não é algo que você não sabe, que você não escutou, pelo contrário, é algo extremamente falado nos dias de hoje. Assim como todas as coisas, esse conteúdo que nós vamos falar hoje, também existem desequilíbrios. Então existe um lado muito bom, muito positivo em relação ao que nós vamos abordar hoje, mas infelizmente tem algumas pessoas que têm abordado esse tema de forma muito negativa. Mas eu quero trazer esse contexto para dentro da palavra do Senhor. Eu quero conversar, baixa um pouquinho aqui por gentileza o retorno. Eu quero conversar com vocês justamente como nós, como igreja, podemos aplicar esse tema hoje tão conversado. Eu quero conversar com vocês e o título hoje da minha mensagem é Alta Performance Espiritual. Alta Performance Espiritual. Você pode repetir comigo por gentileza? Alta Performance Espiritual. Quem que tem escutado muita gente falando sobre isso recentemente? Vamos lá, nas redes sociais, em livros, vamos lá. Quem tem escutado pessoas? Você já viu pessoas falando sobre isso? Muitas pessoas. Esse é um tema extremamente comum. Infelizmente, utilizado de uma forma negativa por pessoas, trazendo um desequilíbrio, mas em contrapartida, é algo extremamente bíblico que nós vamos abordar nessa noite. Eu quero que você entre comigo nessa conversa, para que possamos trazer essa revelação da palavra. Primeira coisa, alta performance, nada mais, nada menos, é do que você ter ações e atitudes que geram um alto resultado. Tudo bem? Então, alta performance. O que é uma pessoa ter uma alta performance? É você ter um conjunto de ações, de atitudes que provocam um resultado extraordinário. Então preste atenção nisso, que isso aqui vai fundamentar o que nós vamos conversar hoje. Então é isso, basicamente é isso. E muitas pessoas têm falado isso de uma forma muito desequilibrada, mas a verdade é uma. Você vai observar na sua totalidade pessoas tementes a Deus e pessoas que não temem a Deus, quando eles aplicam um conjunto de ações e atitudes focados, direcionados, eles geram um alto resultado. Quem conhece, por exemplo, pessoas que não temem a Deus, mas possuem um grande resultado em áreas diversas, familiares, financeiras, carreira? Quem conhece aqui de verdade? Você conhece pessoas assim? Por que então? Se a pessoa não teme a Deus, talvez esse foi o seu questionamento. Como pode uma pessoa que não teme a Deus, não vive princípios, alcançar resultados como tem alcançado? A verdade é uma, que o conjunto de ações e atitudes bem elaboradas e bem trabalhadas geram um grande resultado, e é isso, esse é o significado do que nós chamamos de alta performance. Agora, uma coisa que eu quero explicar para você, que assim como eu falei no começo que existe talvez um desequilíbrio, eu quero citar algo importante para vocês. Muitas pessoas possuem uma mentalidade muito fechada em relação a tudo que nos incomoda. Todas as vezes que nós aplicamos práticas importantes, que talvez traz um certo desconforto, nós nos fechamos. E isso não é de um lado só, em todos. Por exemplo, se você falar sobre práticas espirituais, para uma pessoa que não vive isso, qual é a reação dessa pessoa? Eu vou me fechar, eu não quero saber, esse cara está sendo extremo. Você já viu isso? Onde já se viu quem é ele? Porque a pessoa se fecha para aquilo que ela ainda não vive. Quando nós falamos sobre um conjunto de ações bem elaborados, que geram resultados, muitas pessoas, a primeira reação é o quê? Eu estou fora. Esse negócio aí de ação, de atitude, esse aí negócio de performance, isso é do diabo, não dá certo. Mas geralmente é porque nós estamos numa zona de conforto, onde nós precisamos ser cutucados para viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. A minha oração, o meu desejo nessa noite é construir essa mentalidade, que eu e você
podemos alcançar algo a mais da parte de Deus. Agora preste atenção, como eu disse, se da mesma maneira que homens que não temem a Deus, ou temem também, possuem um conjunto de ações naturais, humanas, que geram resultados, e isso é inevitável, eu quero dizer uma coisa com certeza nessa noite, que se eu e você aplicarmos ações e atitudes direcionadas dentro da nossa vida espiritual, também nós colheremos frutos disso. E eu quero conversar com você sobre isso, sobre como podemos atingir essa alta performance espiritual. Quais são as atitudes e ações que são geradas no nosso coração quando nós entendemos que Deus tem algo a mais para mim e para você. Quem concorda que Deus tem algo a mais para mim e para você, diga amém. Amém. Como podemos alcançar isso? É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero usar 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, abra sua Bíblia por gentileza, 1 Coríntios capítulo 9, 24, se você estiver com sua Bíblia, abra sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe comigo, abra e coloca o dedo aí, e não fecha mais, deixa aí, porque nós vamos ler do 24 ao 27, se você está sem sua Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar comigo na projeção, e você vai ser bem assessorada nisso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, nós vamos ler, obviamente, alguém que talvez na Bíblia era a pessoa que mais alcançou uma alta performance espiritual, que mais colecionou boas ações, boas atitudes, gerando um grande resultado, que é o querido apóstolo Paulo. Vamos entender então, nós vamos discorrendo sobre esse texto, e nós vamos extraindo chaves, atitudes e ações, que você pode aplicar na sua vida espiritual através de hoje. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, anota o que nós vamos conversar hoje, anota, pega seu celular, anota, pega seu caderno, anota, estou anotando no meu coração, não meu querido, anota, isso aí vai ser interessante, né? Você vai conseguir extrair muita coisa boa hoje. 1 Coríntios capítulo 9, 24, nós vamos entender o primeiro versículo dessa noite. A Bíblia diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Quero repetir esse texto, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira, de tal modo, que alcancem o prêmio. Observa aqui, a primeira coisa, a atitude que Paulo ele destaca sobre essa alta performance espiritual. A primeira, ele começa fazendo uma comparação de algo físico com algo espiritual. No próximo versículo, nós vamos ler, não agora, mas daqui a pouquinho, o próximo versículo ele diz: as pessoas correm por uma coroa que desmancha, que se desfaz, nós corremos por uma coroa que é eterna. Apóstolo Paulo ele começa trazendo a primeira atitude de uma pessoa que possui um outro nível, um nível máximo de uma vida espiritual. Ele diz para mim e para você: mude a sua mentalidade em relação a isso. Aplique uma mentalidade diferenciada na sua vida espiritual. Se eu e você nessa noite, nós já iniciarmos a nossa conversa, pensando assim: olha, minha vida espiritual está aí, eu não tenho pretensão nenhuma de melhorar a minha área espiritual, a minha vida espiritual, dificilmente você consegue atingir um outro patamar. Porque a verdadeira mudança nas nossas vidas começa pela transformação da nossa mente. E o apóstolo Paulo ele já usa um exemplo. Olha, as pessoas estão correndo uma corrida, e nessa corrida tem ganhadores. Se tem ganhadores, tem perdedores. Vocês precisam trabalhar por isso. Vocês precisam desenvolver a vida espiritual de vocês. Não que nós vamos competir entre nós, não é essa a analogia. Mas a analogia que ele está trazendo é: mude a sua mentalidade, encare a sua vida espiritual como uma corrida. Será que nós hoje estamos encarando a nossa vida espiritual como um lazer, umas férias, ou você encara a sua vida espiritual como uma corrida, como um trabalho, como uma luta, como uma batalha que nós vamos ver aqui hoje? Você já viu pessoas que encaram a vida espiritual igual um cruzeiro, umas férias? Você já viu isso? A pessoa está lá, a igreja, agora nós vamos para cá, e glória a Deus, está tudo bom, e está tudo... A nossa vida espiritual, ela tem muito mais a ver com uma corrida e uma batalha, do que uma férias, um descanso.
porque nós precisamos construir isso. Primeira mentalidade que eu quero destacar com você hoje: mude a sua mentalidade em relação à sua vida espiritual. Você precisa aplicar em você nessa noite: eu preciso melhorar minha vida espiritual. Tem coisas que Deus tem projetado para mim, que ainda não foram destravadas, porque eu não estou apto espiritualmente para viver o que Deus tem. Quando nós entendemos isso, nós geramos um desejo de crescer. Tem coisas que eu olho para a minha vida e eu sei que Deus prometeu para mim. Tem promessas bem reais que Deus já falou para mim, mas quando eu olho eu falo assim: talvez eu não vivi isso ainda, porque eu não estou apto espiritualmente para viver. É a mesma coisa de um pai que olha para o seu filho, talvez um filho de 10 anos, de 12 anos, morrendo de vontade de dar um carro para o seu filho, mas ele entende, a idade dele é uma idade que não se encontra pronto para receber um presente como esse. Na nossa vida espiritual, nós temos que ter essa mentalidade de crescer, de avançar, de dar o nosso máximo todos os dias. Se você entende e recebe isso para você, diga amém. Vamos continuar, próximo versículo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Apóstolo Paulo, ele continua: vocês estão numa corrida. A vida espiritual é uma corrida, mas para você estar nessa corrida, entenda que todos se submetem a um treinamento rigoroso. Você sabe o que é se submeter? Submeter é você se colocar abaixo de uma direção, de uma ordem, de uma decisão. Submeter é você obedecer incansavelmente. Se submeter remete à dependência, à rendição. Então ele está dizendo: a pessoa que entendeu a sua corrida, ela submete a esse treinamento, ela entra debaixo disso, de corpo, de alma e de espírito. E quando nós olhamos que a Bíblia está dizendo que se você quer uma alta performance espiritual, você precisa submeter ao treinamento, duas coisas saltam aos meus olhos. Todo treinamento, quando você inicia uma jornada, deixa eu perguntar aqui: quem treina algum esporte ou algum exercício? Levanta a mão, deixa eu ver. Misericórdia. Quem já treinou na sua vida? Vai, eu vou te ajudar. Algum momento, há longos anos atrás, você treinou alguma coisa? Levanta a mão. Já fui bailarina, ok, 72 anos atrás, está tudo bem. Você sabe do que eu vou falar agora. Quando nós falamos, eu vou me submeter a treinar, se você leva a sério, se você se submete, duas coisas acontecem. Primeiro, você precisa aprender a dizer não, e você precisa ser persistente no seu sim. Comecei a treinar, primeira coisa não é o seu sim, é o seu não. Eu não vou ficar dormindo, eu vou levantar, eu não vou comer bobeira, porque eu estou treinando. Você vai lá, paga R$100, fica suando igual um camelo, e ainda sai de lá e fala: não posso comer. Você se submete a dizer não. E a segunda atitude dentro de um treinamento é: você precisa persistir no seu sim. Vamos observar isso aqui. Paulo, ele diz claramente: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Se nós estamos nessa corrida da vida cristã, se nós estamos nessa vida espiritual, primeira coisa, você precisa aprender a dizer não. Não existe uma alta performance espiritual se você não aprende a dizer não. Se você é fraco para dizer não, você jamais vai alcançar a alta performance espiritual. Vamos ser sinceros? Se você conhece alguém muito relevante, alguém que você se inspira, com certeza essa pessoa, ela teve que falar muito mais não na vida dela do que sim. Ela teve que falar não. Ela tem que aprender a se posicionar no não. Você quer a sua vida espiritual alcançando um novo patamar, sim ou não? Então eu vou te explicar uma coisa: aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para o pecado. Aprenda a dizer não para oportunidades que aparecem. Aprenda a dizer não pelo caminho mais fácil. Aprenda a dizer não à influência de pessoas. Aprenda a dizer não a certos lugares. Aprenda a dizer não a vícios. Aprenda a dizer
não. Você quer ter uma vida espiritual legal? Aprenda a dizer não. Isso é treinamento. Pega um atleta focado. Eu tenho um grande amigo que ele é maratonista profissional, recentemente correu o Ironman, já correu o Ironman várias vezes. Ele vai estar comigo essa semana, inclusive, a gente vai almoçar junto essa semana. Chega nele e tenta enfiar um hambúrguer nele para você ver. Além de ele falar não, ele quase fala assim, está amarrado, todo espírito de gula. Ele é extremamente focado, porque é o treino dele, é a vida dele. Vamos ser sinceros? Se a gente fosse assim, na nossa vida espiritual, as coisas seriam diferentes. É até engraçado, a gente sai para almoçar e ele leva a marmita. Aí pede a comida, eu quero uma parmejana, batata frita. Aí ele abre brócolis. Eu falo, come meu filho, que é a melhor parmejana que tem, não tem igual. Não, ele aprendeu a dominar a sua vida. Você quer ter uma vida espiritual diferente? Aprenda a dizer não. O que será que essa noite você precisa aprender a dizer não? Mas treinamento não é só dizer não. Treinamento também é persistir no seu sim. Quem tem mais de 2 anos de conversão que levanta sua mão? 2 anos, vamos lá, levanta a mão. Ok. Você teve que aprender a persistir no seu sim para Jesus, sim ou não? Jesus amado. Pessoas desacreditando, lugares que você talvez foi maltratado. Se você tem mais de 10 anos, 15 anos, era pior ainda. Dizem que era pior ainda você falar que você seguia Jesus. Mas dentro desse treinamento, na vida espiritual, você tem que aprender a terceira coisa importante. Aprenda a dizer sim e persistir no seu sim. E talvez você está aqui hoje, pensando em desistir, cansado. Mas você lembra em contrapartida, uma vez eu falei sim, nós vamos honrar esse sim. Você falou, você foi lá e você pagou 1 ano de academia. Vai 1 ano. Aprenda a persistir no seu sim. Se você aprende, o dia que você entender que na sua vida espiritual você não tem outra escolha, a sua vida espiritual começa a valer o que vale de verdade. O problema é que às vezes nós entramos numa vida espiritual como se fosse uma escolha, e é uma escolha, mas na nossa mentalidade isso tem que morrer. Quando eu entro para Cristo, eu morro, a minha vida morre, eu não tenho mais essa vida, eu vivo uma nova vida com Cristo. Quando a nossa vida com Cristo se torna a única vida, aí é que o Evangelho começa a valer de verdade. Aprenda a persistir no seu sim. Vamos para o próximo versículo. Olha o que diz: para obter uma coroa que logo perece. Próximo, aqui, é isso. Não, volta. Isso. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Não, você não entendeu. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas elas correm por uma coroa que logo perece, que desfaz. O prêmio é passageiro, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Esse é o resultado. Isso é o que a vida espiritual promove. E quando nós olhamos isso, nós entendemos algumas atitudes que surgem. Nós estamos falando sobre uma alta performance espiritual. Primeira coisa que surge aqui, quando você fala, pessoas correm por uma coroa que se desfaz, nós corremos por uma coroa eterna. Salta aos nossos olhos, e anote isso, uma ação importante, a visualização de algo além. Você quer ter uma vida espiritual diferenciada? Aplique uma visualização de algo além da sua vida. Escuta aqui, gente. Às vezes nós somos tão medíocres, tão medianos, que nós fazemos tudo pensando em 100 anos que nós vamos viver nessa terra. E nós esquecemos que 100 anos não é nada comparado a uma eternidade que virá.
E nós somos tão medíocres que nós olhamos o quê? Uma coroa que perece, uma coroa passageira. Eu vivo a minha vida projetando uma coroa nessa terra. E Paulo está dizendo, nós temos que correr por uma coroa que não se desfaz nunca. Isso aqui é uma ação que eu chamo, você precisa visualizar algo que vem além do natural e do óbvio. Deixa eu te fazer uma pergunta, e seja sincero no seu coração agora. Por algum momento na sua vida, você parou, avaliou as suas opções e escolheu pensando assim, essa decisão talvez não é a melhor nessa terra, mas essa decisão eu estou pensando na eternidade. Você já fez isso? Porque não é possível que a gente crê em um prêmio que não se desfaz, não é possível que nós acreditamos que existe uma eternidade após, e jamais nós pensamos, será que a minha decisão hoje está indo além de 100 anos que eu vou viver? Vamos ser sinceros, gente, a nossa vida é muito breve, sim ou não? A nossa vida é um respiro, comparado ao que vem pela eternidade. Então quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos algo espetacular. Olhe para uma coroa que dura para sempre. Tenha uma visualização daquilo que é eterno, e não somente daquilo que é passageiro. Vamos ser sinceros aqui, levante sua mão com sinceridade se isso for realidade. Se nós, a partir de hoje, basearmos a nossa vida na eternidade, o seu estilo de vida, ou algumas ações na sua vida hoje, teriam que mudar, sim ou não? Levante sua mão comigo se sim. Nós precisamos mudar, porque isso, pensando assim, nós vamos atingir uma alta performance espiritual. Mas olha o que ele diz também. Sendo assim, o próximo versículo, ele continua, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O próximo versículo ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não posso correr como quem corre sem alvo. Você já tentou correr sem alvo? Você já fez isso? Você não corre, o corpo não funciona. Você não tem para onde ir. Ele está dizendo, se você quer ter uma vida espiritual diferente, você não pode correr como corre sem alvo. O que isso quer dizer? Óbvio, você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter uma trajetória espiritual. Você precisa ter um norte espiritual. Entenda uma coisa, eu já preguei sobre isso aqui. A salvação não é o fim, a salvação é o começo das nossas vidas. Se um dia você chega até Jesus, você fala assim, uau, eu entrei no reino, eu estou experimentando algo que é a salvação, e você para por aqui e fala, glória a Deus por isso aqui, que maravilha. A salvação, ela não é o fim, é a porta de entrada. Depois da nossa salvação, existe uma trajetória com Jesus, uma construção na nossa vida espiritual, até a eternidade. E ele está dizendo, não corra como alguém que corre sem alvo. Se a nossa vida espiritual é uma corrida, qual é a trajetória dessa corrida? Para onde você está indo? O que você está construindo? Qual é a fase que você está passando? Fase a fase. Você não está fazendo nada para Jesus, eu estou bem, eu não quero fazer mais nada. Deixa eu te explicar, não é para isso que Jesus te chamou. Você está como uma pessoa sem alvo. Você está me falando o quê? Que agora então eu tenho que fazer uma projeção, eu tenho que ser um pastor na igreja? Estou falando isso. Eu estou dizendo que onde você está, somando com o propósito que Deus tem para a sua vida, existe uma corrida e uma jornada que você precisa mirar um alvo. E entender que você está dando passo a passo em direção à construção dessa vida espiritual sensacional. Você não se contenta em ficar lá. Você não entra na corrida e fala, que corrida maravilhosa, e você fica lá assim. Você entra nela e você corre em direção a um alvo. É o que ele está dizendo. Agora entenda só uma outra coisa. Não corra, sendo assim, não corro como alguém que corre sem alvo.
além de alvos que nós temos que definir na nossa vida, mais uma coisa acontece aqui. Presta atenção e vamos tentar ser bem prático. Quem aqui já correu uma corrida? De verdade, corrida. Quem participou de uma corrida? De verdade, levanta a mão, vamos ver. Deixa eu ver quem é, levanta a mão bem alta. Isso, parabéns para você. Se você não fez isso, eu te incentivo. É uma experiência sensacional. É algo muito legal. É impressionante. Chega, você entra, tá aquele som, aquela multidão numa corrida. Que coisa maravilhosa. Você fala assim: não, eu sou o Bolt, hoje eles vão ver. É uma maravilha. Você põe um tênis, põe a roupa, se prepara para a corrida. É gostoso de verdade. Treina e vai, mesmo que você vá andando, não tem problema. Você pode ir andando, né? Vai de moto, né? Não, vai andando. Entra nessa corrida. É coisa mais maravilhosa, gente. Aí você entra. Aí você fala assim: eu treinei, eu estou com a roupa adequada, eu coloquei, eu me apaixonei por corrida. Aí você vai na linha de partida, de início, aí dá aquele tum, aquele estouro, aí você sai correndo. Na hora que estoura, é engraçado, né? Isso aqui é extremamente bíblico, porque quando você começa, você está no primeiro amor. Você entra ali e você fala assim: eu vou arrebentar. Aí você sai correndo. Gente, dá 500 metros. Aí você fala: meu Deus, dá 1 quilômetro, começa a dar dor de facão. Já teve dor de facão? Dor de facão. Dá 2 quilômetros, gente, a boca seca. 2,5 quilômetros, geralmente você vai começar, corre 5, né, para começar. Quando dá 2,5, você fala: que raios que eu estou fazendo nessa corrida? Fala: é possível, e eu paguei ainda. Você paga para participar, sabia disso? Você fala: o pior que eu paguei para estar nesse negócio. Você vai, só que aí você fala: gente, eu estou aqui, não tem como. Sabe qual é a outra lição que nós aprendemos com esse texto? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. É que na nossa vida, na nossa corrida espiritual, algo precisa nascer, uma nova atitude, algo chamado resiliência. Resiliência é a capacidade de você se modular, você aprender a lidar com todas as situações sem você quebrar. Você quer ter uma vida espiritual incrível? Aprenda a ser resiliente. Sabe, eu vejo pessoas que elas têm uma pauta, eles levantam uma conversa: eu sou assim, ninguém me muda. Já viu isso? Eu falo o que eu penso. Deixa eu te explicar. Só quebra quem é rígido. Quem é maleável não quebra com facilidade. Adivinha só por que a pessoa ela é tão rígida assim? Porque provavelmente ela já quebrou na vida. Ela já sofreu danos que faz com que ela responda de forma rígida. Eu não quero saber. A pessoa, quando ela é muito rígida, ela quebra. E numa corrida você precisa aprender resiliência. Eu estou lá, vamos diminuir um pouco, agora vamos aumentar o passo, agora eu vou respirar, agora você apoia na pessoa que está na sua frente para pegar um carrinho, e agora você aprende a acostumar. Quem quer ter uma vida espiritual incrível na parte de Deus? Diga amém. Deixa eu te explicar uma coisa e ensinar. Aprenda a ter resiliência. Aprenda a respeitar as fases, o tempo, a temporada, o momento. Aprenda a acelerar, aprenda a reduzir. Aprenda a contemplar, aprenda a fazer leitura. Aprenda a desviar das pessoas, porque no meio do caminho você vai pegar quanto é tipo de pessoa. E quanto mais lerda a pessoa, mais para frente ela saiu de você. Eu não sei porque eles fazem isso, aí fica atrapalhando. Aprenda a desviar. É uma corrida. Você precisa de um alvo e você precisa ser resiliente. Quem concorda com isso, diga amém. Vamos para o próximo texto. Continuando. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele diz então: e não luto como quem esmurra o ar. Na vida espiritual, eu não luto com quem esmurra o ar. Você já imaginou participar de uma luta que você esmurra o ar? O que é isso? Você está lutando com a pessoa e você fica dando um murro no ar, não adianta nada, não resolve nada. Esse texto nos mostra uma ação muito importante. Se queremos ter uma vida espiritual incrível, nós precisamos aprender a lutar e vencer as nossas dificuldades e os nossos inimigos. Entenda que a vida espiritual não vai te isentar de problema, tá? A chance até de aumentar é grande, na verdade. Mas a verdade é, não lute essa vida espiritual
como quem está esmurrando o ar. Pelo contrário, aprenda a lutar e vença as suas batalhas. Vença as suas batalhas. Vença as suas lutas. Você sabe quem pode vencer as suas lutas por você? Ninguém. Só você. E eu garanto que pode ser a pessoa mais bonita, mais feia aqui. Pode ser a pessoa mais rica ou a pessoa mais simples. Pode ser o que for. 100% dessa sala tem a sua própria luta. Tem a sua própria guerra. Você pode transparecer menos isso, mas todos nós temos a nossa luta. Todos nós temos as nossas batalhas diárias. Todos nós temos algo na qual, quando nós vamos dormir, nós pensamos: meu Deus. Todos nós temos motivos de choro diário. E você chora e ninguém está vendo, e ninguém nunca soube. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas. Paulo ele fala: você quer ter uma vida espiritual? Não esmurra o ar. Ou seja, não pega o seu problema e não faz nada. Está aqui meu problema, aqui meu problema familiar, aqui meus filhos. O que você está fazendo? Você está gastando energia. E você não está resolvendo nada, porque dar murro no ar não vai resolver o seu problema. Sabe o que nós precisamos? Você quer ter uma vida espiritual incrível, sim ou não? Aprenda uma lição: enfrente as suas batalhas. Aprenda a lutar e enfrente as suas batalhas. Ninguém vai fazer isso por você. Vamos voltar na alta performance humana. Procura um nome relevante que não teve que aprender a lutar e batalhar muito para chegar onde está. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que as pessoas, elas estão pouco ligando pelo preço ou pela batalha que você lutou, quando na verdade elas estão muito mais preocupadas com o resultado que você obteve. Eu acho incrível que as pessoas se aproximam de pessoas relevantes, pessoas que alcançaram uma alta performance, e elas admiram e aplaudem o resultado. O resultado não é nada comparado com a batalha que essa pessoa teve que travar. Sim ou não? Sim. Já atrás estava vendo uma entrevista, um grande palestrante dos Estados Unidos, do mundo, não sei quantos mil, John Maxwell, muitos que conhecem, John Maxwell, não sei quantos mil líderes, absurdo, ele é o maior treinador de líder do mundo, e ele fazendo uma palestra, e se eu não me engano, não vou nem dar números, mas é absurdo, mais de 5.000 líderes numa sala, e ele treinando líderes, e eu já assisti muita coisa, já li muita coisa. John Maxwell é uma pessoa incrível. Ele terminou aquela conferência, todo mundo: uau, meu Deus. Aí veio um jovem desesperado: deixa eu falar com você. Chegou até ele, falou assim: John, hoje eu me descobri, eu estou perplexo, e eu descobri o meu propósito. John Maxwell falou assim: que bom, mas qual que é o seu propósito? Ele falou assim: meu propósito é viver o que você está vivendo, palestrar, treinar grandes mentes, se tornar um milionário. É meu propósito também, é o seu também? Diga glória a Deus aí. Maravilha. Esse é meu propósito, John. Aí ele falou: glória a Deus, que lindo isso que você está me falando. Ele falou: só deixa eu adiantar uns capítulos para você, porque esse aqui é o final do livro. Eu já estou com mais de 70 anos, esse aqui é o final do livro. Deixa eu te explicar um pouquinho antes. Você está disposto a passar pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5? Ele: mas o que é esse capítulo? Eu perdi minha família, eu não aproveitei a infância dos meus filhos, porque eu estava viajando, eu não dormi, nos últimos, 40 anos, eu não dormi mais do que 5 horas, você quer ser isso? Então vamos, meu filho, começa a acordar, 5 horas só vai dormir por noite, vai dormir meia-noite, acordar às 5 da manhã, maravilha? Você entende que lá no meu começo, ninguém queria me escutar, eu dava palestra sozinho. Você quer isso? Ele falou assim: entenda que para esses resultados eu tive que batalhar demais. Você quer ter uma vida espiritual incrível? Eu também. Mas aprenda a lutar suas batalhas. Aprenda a travar as suas batalhas. Aprenda a acordar todo dia e falar assim: vamos,
está difícil, não está dando resultado, as coisas não estão andando, Deus, mas nós estamos firme. Vamos. Vocês estão cansados de saber, né? Todo mundo está cansado, vai ter culto das mulheres, das mães, né? Estão cansados de saber sobre isso. Uau, não sei quantas 1000 e poucas mães lá no grupo, lotado de mãe, e o grupo 2 horas da manhã, parece uma metralhadora, tanta mensagem, aquela coisa. É o seguinte, mas você quer testemunhar isso um dia? Olha, glória a Deus, eu sou uma mãe com propósito. Meu filho, cuidado com o que você pede a Deus, você não sabe o processo disso, você não sabe a batalha que foi, porque é óbvio que você vai escutar só a parte boa, é óbvio que você vai escutar só o resultado positivo, mas você está disposto? Vida espiritual incrível, na alta performance, necessita que a gente vença as nossas batalhas. Você está entendendo isso? Diga amém. Vença suas batalhas. Só que quando a gente fala sobre luta, mais uma coisa surge, tá? Não é só você batalhar e lutar as suas guerras e as suas batalhas, mas é você também saber quais batalhas você não deve entrar. Porque tem gente que ela é tão diferente, que eu não vou nem ter um termo para isso, mas a pessoa é tão diferente, que ela gosta de luta. Você já viu isso? Ela procura, ela fica farejando problema, ela fica farejando confusão, qual a confusão ali? Eu não sei como, ela entra na confusão, e ela gasta energia em batalha que ela não deveria entrar. Você já viu o tipo de pessoa assim? O cara gosta de uma confusão, ele gosta de uma discussão, ele gosta de uma briga, ele gosta de uma fofoca, ele gosta de uma coisa errada. Aí ele fica entrando. Aprenda que lutar as nossas batalhas também quer dizer não lutar batalhas que nós não precisamos entrar. E talvez você está aí perdido na sua vida, porque você se meteu em confusão que não era sua. Não viva como alguém que dá murro no ar. E último versículo 27. Mas vamos ler esse texto comigo, por gentileza? 1, 2, 3, mas leia entendendo, tá? Faz uma interpretação de texto aí. 1, 2, 3, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Eu amo esse texto. Esse texto, em várias bíblias que eu já tive nessa jornada, esse texto sempre eu escrevia na capa da minha Bíblia. Sempre, eu amo esse texto. Falando isso, preciso fazer um quadro desse aí, porque eu gosto muito desse texto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo: você quer ter uma vida espiritual incrível? Esmurre seu corpo e trate você mesmo como escravo, para que depois de você ter vivido uma jornada espetacular com Deus, você mesmo não venha a ser uma pessoa que se encontra reprovado. É difícil isso ou não? A Bíblia diz em vários momentos que o fim, ele é mais importante que o começo, e é a maior lembrança. Você vai lembrar do fim da pessoa, e a Bíblia está dizendo: cuidado, para depois de você ter feito tanto, você não se encontrar hoje num lugar onde você está reprovado. Para isso, esmurre seu corpo. Escravo não tem escolha, escravo não tem opção, escravo não tem decisão. E ele está dizendo: dessa forma você precisa tratar o seu corpo a partir de hoje. Vem aqui, corpo. Vai na frente do espelho, fica nu, aí você olha para o seu corpo e fala assim: vem aqui, eu mando em você agora. Jesus controla a minha vida agora. Chega, você não tem mais vontade, desejo, direção, norte, nada. Eu reduzo você agora para escravo, para que Cristo Jesus coordene a minha vida, porque só assim, daqui para frente eu não vou me encontrar reprovado. Sabe qual é o meu grande desafio hoje? Meu grande desafio é todos os dias reduzir o Seite a escravo, para que mesmo depois que eu preguei tantas vezes, eu não venha chegar aqui reprovado. Sabe o que isso nos mostra?
Últimas coisas que eu vou extrair desse texto. Primeiro, esse texto nos mostra o poder da transformação. Diga comigo, transformação. Transformação é fácil, gente? Sim ou não? Pega um bigato que vira uma borboleta. Como chama aquele bicho? Enfim, pega antes da borboleta, eu não lembro o nome disso. Pega esse bicho e olha como que ele nasce e o que ele se torna. Fica lá no casulo e faz força e se transforma numa borboleta. Pega um pintinho. Imagina você ser um pintinho, fica lá dentro assim, aí você tem que sai. Transformação. E transformação dói. Transformação nos ofende. Transformação nos tira do lugar de conforto. Você sabe por que muita gente não tem uma vida espiritual lá, essas coisas? Quer que eu te diga a verdade? Posso falar a verdade? Porque essa pessoa não aceita transformação. O orgulho domina a pessoa, ela sabe de tudo, ela é tudo. Ela coloca o nome dela no centro e deixa Jesus de fora. A pessoa ela não é transformada. Alguém chega e fala: meu querido, você precisa mudar isso aqui. Que jeito? Quem é você? Eu trato o meu corpo como quieto, escravo. Jesus manda aqui. E eu encerro dizendo a última atitude que eu estou extraindo desse texto. Nós estamos falando sobre uma alta performance espiritual. E nós estamos pegando atitudes que normalmente, naturalmente já funcionariam. E nós estamos aplicando na vida espiritual. Sabe qual é a última? Eu deixei por último, porque encaixa nesse texto e para mim é a mais difícil de todas. A Bíblia está dizendo: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Última atitude, se você quer ter uma vida espiritual sensacional, sabe o que é? Algo chamado disciplina. Você sabe o que é disciplina? Eu procurei no dicionário disciplina, presta atenção nisso. Disciplina é a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano através da prática de determinada ação de forma organizada, perseverante, a fim de obter um fim desejado. Então, disciplina é você controlar o seu corpo, dizendo: nós vamos viver essas ações, porque nós queremos um fim. Você quer ter uma vida espiritual incrível? Disciplina. Disciplina. Você sabe por que falam sobre o tripé do Evangelho? Bíblia, oração, jejum. Porque é a maior prova de disciplina. Não adianta você falar: Deus, eu quero uma vida espiritual sensacional, eu quero colher grandes frutos, eu quero grandes coisas da parte de Deus, se você não começar pelo básico, disciplina. Se acordar todo dia, ler sua Bíblia. Se acordar todo dia, fazer uma oração, dizer: Deus, obrigado, Deus, aqui a minha vida está, Deus, eu estou errando, eu me arrependo, Deus, eu quero uma transformação. Inclusive, provavelmente semana que vem nós vamos conversar sobre como devemos orar, porque existe um cronograma definido por Jesus para a gente orar, e é importante a gente saber um pouquinho melhor sobre como orar. Talvez semana que vem a gente converse sobre isso, mas a grande questão é, sabe o que? Disciplina, todo dia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho de alta performance fora da vida espiritual. Você sabe como que essa carreira vai dar certo? Não é loteria. Eu fiz uma ação aqui agora, minha carreira vai bum. É disciplina, é você acordar, estudar, começar, trabalhar, dedicar. Ninguém está vendo, você vai construindo. Na hora que você vê, você está em um lugar onde muitas pessoas estão. Uau, disciplina. Sabe como você muda a sua saúde? Adivinha? Vou acordar, vou deixar quieto o lanche, vou levar uma marmita na pizzaria, vou levar uma marmita com brócolis. Vamos, disciplina. Passo a passo. Quando você vê, tá todo mundo falando: olha que corpo, isso aí é bom, bem, isso aí é, não sei, tá estranho, porque você alcançou um resultado. Adivinha só como que você vai prosperar? Adivinha? Sabe como? Disciplina. Não vou gastar, vou economizar, vou fazer conta, vou ter um orçamento, vou mudar minha vida financeira, vou trabalhar um pouco mais, vou me dedicar, vou ser um funcionário incrível. Disciplina, dia após dia, vou construindo. Lá na frente eu tenho um resultado.
eu termino te fazendo essa pergunta: como você vai ter uma vida espiritual incrível? Disciplina. Todo dia: Senhor, minha vida está aqui, acesso à palavra de Deus, estou em jejum, em transformação, venho para o culto de quarta, venho para o culto de domingo, me conecto com os irmãos, sirvo a minha casa, sou fiel ao Senhor. Vamos, agora mais um mês, vamos de novo. Aí quando você olha para a sua vida, sabe o que Deus fez? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente atinge um patamar desse, a gente incomoda muita gente. Muitas pessoas vão falar: estranho, isso aí é fanático, isso aí é meio, não sei. Começa a duvidar de tudo, de todos. Porque Deus fez uma jornada espetacular através da nossa disciplina. Mas deixa eu te explicar uma coisa: eu prefiro ser essa pessoa que chega debaixo da direção de Deus do que a pessoa que fica aqui: estranho isso aí, hein? Eu prefiro ser essa pessoa. Eu prefiro dizer: Senhor, eu tenho uma alta performance espiritual. Senhor, a minha vida está aqui. E quem sabe um dia a gente dizer igual Paulo: olhem para a minha vida, assim como eu olho para a de Cristo, e pode me imitar, porque essa é a minha vida. Eu quero chegar nessa vida espiritual. Pode imitar minha vida. Eu estou longe disso, tá? Não vou falar isso não. Mas pode imitar, imita a minha vida, porque eu sou um imitador de Cristo. Eu estou praticando, estou exercitando, eu estou exercendo, eu estou tendo disciplina, estou mudando, estou transformando, e a minha vida espiritual vai crescendo. Entenda isso. Você tem duas coisas lutando dentro de você: o seu espírito e a sua carne. Qual você alimentar mais, ganha a batalha. É por isso que talvez você está achando que você não tem força para vencer as lutas, os pecados e a carne. Na verdade é porque você está alimentando pouco o espírito. E você precisa mudar a sua vida espiritual através de uma alta performance espiritual. Se faz sentido isso para você, fique de pé no seu lugar e dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus.